Grande parte da população acredita que a discussão sobre política no Brasil hoje deveria ser dividida em apenas esquerda e direita ou Lula e Bolsonaro. Mas o que todos deveriam saber, e vamos mostrar neste vídeo, é que na realidade o grande problema da política é o centrão. E neste vídeo você vai entender o que é centrão, como eles destroem o nosso país, por que os pobres ainda votam neles, e vamos mostrar também políticos que traem os seus ideais ao se aliar com o centrão, o porquê devemos prestar mais atenção nos partidos ao invés de olhar apenas os políticos, e o mais importante, vamos falar sobre o plano deles para as eleições de 2026. Então, se você quer mudar o Brasil e não quer ficar parecendo um Bobson sem entender esse xadrez 4D, tem que assistir esse vídeo até o final. Aproveita e manda para os seus amigos e amigas que precisam saber disso. E caso queira mandar para aquele seu tiozão broxa bolsonarista ou aquela sua tia do Zap fofoqueira, pode mandar também. Quem sabe por algum milagre eles conseguem entender que o Bolsonaro só fez cagada até hoje. Ah, e pode mandar também para aqueles esquerdistas que ainda acreditam no Lula. Apesar de terem meia dúzia de neurônio, o importante deste vídeo é entenderem o problema do centrão, independente de sua ideologia. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O que é centrão? Vamos começar entendendo o que é esse tal de centrão. O centrão é um grupo de partidos que não tem ideologia e nem vergonha na cara. Ele só tem uma regra: quem tiver no poder, a gente apoia, desde que caia uma graninha ou um carguinho. Hoje eles são governo, amanhã oposição. Depois são governo de novo e depois os dois ao mesmo tempo. Eles nunca oferecem nada e estão sempre querendo o melhor para eles. É tipo aquele amigo folgado que leva linguiça no churrasco, mas só come picanha. E é isso que transforma o Brasil num eterno replay de corrupção. Esses caras não têm projeto de país e não pensam em nada a longo prazo. Qualquer investimento positivo que demoraria mais de 4 anos para trazer resultados, nem sai do papel. O projeto deles é cargo, verba e dinheiro na cueca. O Centrão não quer saber se o presidente é o Lula, é o Bolsonaro ou o Toninho da esquina. Se der ministérios, eles viram aliados fiéis. Se não der, viram oposição e tentam de qualquer forma avacalhar o trabalho do governo inteiro. Então guarda isso na cabeça. Sempre que você pensar em votar naquele político X, pense qual partido ele faz parte e principalmente os projetos que ele apoia. Se for desses partidos do Centrão, pense 2 vezes antes, porque não adianta nada você votar num político famosinho do TikTok que você gosta, se por trás das câmeras ele está te ferrando. Que tristeza. Como o Centrão estraga o Brasil? Se o Brasil fosse um carro, o Centrão seria o freio de mão puxado. Não importa quem esteja dirigindo, o país não vai sair do lugar porque tem sempre um deputado do Centrão pedindo mais verba antes de liberar a estrada. O Centrão controla as emendas parlamentares, impede reformas importantes e enfraquece o executivo. Mas não é porque eles discordam das ideias, é porque querem dinheiro, cargos e privilégios. Enquanto isso, saúde sucateada, escolas caindo aos pedaços e o transporte falido. Mas no Congresso está tudo em dia. Tapete novo, ar-condicionado gelando e deputado votando em projeto que nem leu. Na real, é que o Centrão não governa, ele explora. Que merda, hein? E por que os pobres ainda votam neles? Agora você pode estar pensando, se o Centrão é tão ruim assim, por que o povo continua votando nesses caras? E a resposta é muito simples, é porque eles sabem jogar o jogo da pobreza. O Centrão não quer que o povo saia da miséria. Para eles, quanto mais pobre você for, melhor, porque aí dá para trocar voto em asfalto, cesta básica, um dentista de campanha e uma praça iluminada. É o famoso, ele me ajudou, então vou votar nele. Mas ninguém percebe que esse ajudou é uma isca. Ele te dá uma migalha hoje para garantir que você continue votando nele amanhã. E aí você vê político que nunca fez um projeto decente e mal sabe interpretar os projetos que votam sendo eleito pela 5ª vez seguida. Isso tudo porque ele manda uma ambulância pro bairro, faz uma melhoria aqui e outra ali, mas que na verdade era o mínimo que ele deveria fazer. E ele ainda faz com dinheiro público que nós pagamos. Tudo farinha do mesmo saco. E por que devemos prestar mais atenção nos partidos? Tem gente que fala, não ligo para partido, voto na pessoa. Mas isso é um erro gravíssimo, porque o político pode até prometer o mundo na campanha, mas quando entra no Congresso, quem manda mesmo é o partido. Não adianta votar no fulano que fala bonito no Instagram se ele é de um partido do Centrão. Ele vai votar como o partido manda. E se não votar, ele é punido, perde espaço, perde verba e às vezes até um mandato. Então esquece essa de fulaninho é honesto, é trabalhador. Se ele tá no partido do Centrão, ele está ali por conveniência. E o voto dele vai sustentar as mesmas velhas práticas. E vamos ser honestos, todos os políticos dessa geração e das gerações anteriores falharam com a gente. Se você está assistindo esse vídeo e acha que a sua vida está uma porcaria, ou que o Brasil poderia estar em uma situação muito melhor por conta da administração pública, você deveria ficar muito puto, principalmente com esses políticos do Centrão, porque tirando pouquíssimas exceções de políticos que realmente tentaram algo de bom para o Brasil, a grande maioria dos que estão no Centrão são vagabundos, ou posso dizer no mínimo que são incompetentes. Ah, agora eu entendi!
políticos que traem seus ideais por conta de acordos. Pessoal, é o seguinte, nessa parte do vídeo eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu não vou colocar nenhuma contradição de político de esquerda, porque sinceramente eu acho que os esquerdistas não estão preocupados com contradição nenhuma. Na boa, talvez muito deles nem conseguem ver uma contradição com um olhar crítico para entender que estão ferrando todo mundo. A minha intenção aqui é abrir os olhos das pessoas a respeito dos políticos que estão no centrão e dos políticos que se dizem de direita, mas constantemente mudam seus discursos por conta de um acordinho aqui e outro ali, e acabam lascando mais a nossa vida. São os oportunistas do caramba! Vamos começar pelo senador Flávio Bolsonaro. Em 2019, ele que sempre se diz contra, foi lá e votou a favor do aumento do fundão eleitoral. E quando questionaram sobre a sua votação, sabe o que ele respondeu? Apertei o botão errado. Acabei dando um voto para derrubar esse veto, quando na verdade meu voto deveria ter sido para manter o veto sobre o fundão. Eu peguei essa folha e não chequei exatamente esse ponto principal. É um detalhe, mas que não é um detalhe pequeno, é um detalhe grande. Então, para esclarecer que foi um equívoco da minha parte, não vou botar a culpa em assessoria, eu não prestei atenção nesse voto. E para piorar, no segundo turno da votação, foi lá e votou novamente no aumento e deu a mesma desculpa. Só que não para por aí. 1 ano e meio depois, queriam outro aumento no fundão eleitoral. Aí não só o senador Flávio Bolsonaro, mas também outras figuras que sempre diziam contra, foram lá e votaram a favor, como Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Bia Kicis, Marco Feliciano, entre outros. Aí tentaram se explicar, falando que votaram a favor porque a votação foi feita via LDO e não poderiam recusar, pois tinham outras questões envolvidas como saúde, segurança, educação e o governo não poderia ficar sem orçamento. Mas essa é uma desculpa esfarrapada, porque se não estavam a favor do fundão, era só votar contra e no pior das hipóteses, o presidente da Câmara ia lá e pautava novamente uma nova proposta. Mas tem VAR aqui, aquele VAR? Do Flamengo? Tem VAR? Agora vamos falar do grande cavalo de Troia que se diz ser de direita, o senhor Jair Messias Bolsonaro. E neste caso, não tem como citar neste vídeo todas as vezes que ele foi traíra, porque senão teria que fazer um vídeo de 2 horas e provavelmente ainda não conseguiria falar tudo. Mas podemos iniciar com a indicação de Augusto Aras para a PGR, um cara que deu uma festa para Zé Dirceu na sua casa e ainda acabou com a Operação Lava Jato. Tivemos também a passagem de Osmar Terra, um militante do PCdoB como ministro da Cidadania. Tivemos Antônio Paulo Vogel, ex-secretário do Haddad no Ministério da Educação. E o pior de todos, a indicação do desembargador Cássio Nunes Marques para o STF, que já tinha um histórico de defender o PT e todo mundo falou isso para ele. Mas mesmo assim ele foi indicado e deu o voto de Minerva para tornar o Lula elegível para disputar a presidência em 2022. E você já sabe no que deu, né? Centrão é um nome pejorativo. Eu sou do Centrão. Temos também o Tarcísio de Freitas, que hoje está sendo cotado para assumir o trono da direita, já que o Bolsonaro está inelegível e provavelmente será preso. Mas não podemos esquecer que em 2008, quando deixou o serviço militar, passou por cargos no governo do PT, chegando à diretoria-geral do DENIT, trabalhando diretamente com Dilma Rousseff, passou pelo governo do Michel Temer e depois foi nomeado ministro da Infraestrutura pelo Bolsonaro em 2018, chegando a governador do estado de São Paulo com o apoio do Bolsonaro em 2022, mas que agora está fazendo um acordão com o Centrão para disputar a presidência em 26. E na boa, eu poderia citar vários exemplos aqui, mas acho que você já entendeu a necessidade de fazer uma pesquisa minuciosa antes de votar em algum político, né? Hein? Acorda! O plano do Centrão para as eleições em 2026. O Centrão já está se preparando para 2026. E não é para fazer um plano de governo, é para fazer um plano de dominação eleitoral. Os caras querem fazer uma mega coligação com vários partidos e juntar tudo o que tem de velho na política brasileira. PP, PL, PSD, União, MDB, Republicanos e até o Novo, que de novo mesmo só tem o nome. E qual que é a ideia genial dessa tropa? Apoiar um candidato único, que no caso seria o Tarcísio de Freitas, e ganhar as eleições quase sem concorrência, e de preferência no primeiro turno, com a força gigante do dinheiro, do tempo de TV e das emendas parlamentares. E o objetivo não é governar com ideias, é governar com loteamento. Um partido pega o Ministério da Agricultura, o outro leva o da Saúde, fulano é indicado para a PGR, enquanto ciclano leva metade da Petrobras, e assim vai fazendo um tipo de comércio de cargos e ministérios. É claro que seria um cenário terrível para o senhor Jair Messias Bolsonaro, né? Já que se dependesse dele, todo o poder e protagonismo teria que ser dele, ou no máximo de alguém da família, né? Mas a situação está tão ruim que ele provavelmente será preso, o Eduardo Bananinha está fazendo um monte de cagada nos Estados Unidos e vai se complicar muito. O Flávio Bolsonaro, na minha opinião, tem mais interesse em dinheiro do que em poder, então não acho que ele deixaria o Senado para concorrer à presidência. Já o Jair Renan, putz, deixa quieto, nem compensa falar nada, né? Quer soltar pautas de política de gênero para os cidadãos
A única opção que sobraria seria a Michelle Bolsonaro, mas como o Bolsonaro é individualista, acredito que ele não gostaria de dar todo esse protagonismo a ela. E também seria uma prova da decadência do bolsonarismo, tendo a Michelle Bolsonaro como candidata à presidência. Então, por fim, eu acredito que será o Tarcísio de Freitas, também mesmo candidato para esse acordão. Será? O povo precisa acordar. No fim das contas, quem sustenta tudo isso é você. Você que vota sem saber no que o partido defende, você que vende voto por asfalto, você que diz, fulano me ajudou, então merece meu voto. E na boa, velho, não merece não. Ele te ajudou com o seu dinheiro e ainda tirou o troco dele. É como se você estivesse fazendo um saque de R$100 no caixa eletrônico, aí o caixa eletrônico te entrega só 90 e você ainda fica agradecendo ele por te dar só uma parte do seu próprio dinheiro. Não faz o menor sentido. Enquanto a gente continuar achando que político é celebridade, o Centrão vai continuar mandando. E eles não precisam de golpe. Eles têm o Congresso, o orçamento, os partidos e o pior de tudo, o seu voto. Então, se você assistiu até aqui, você já sabe demais para continuar parado. Você precisa fazer a sua parte. Compartilhe esse vídeo, comenta o que achou e se inscreva no canal. Eu vou trazer frequentemente vídeos falando sobre política sem passar pano para ninguém. Abraço!